Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Alvo do Caminho Infinito e Como Alcançá-lo. Tape 144, parte 2. Boa noite. O alvo do caminho infinito e de nossos estudos é alcançar a consciência espiritual. E assim surgem duas questões. Como podemos alcançar a consciência espiritual e o que é a consciência espiritual? Vamos responder a segunda questão primeiro. O que é a consciência espiritual? É a sua e a minha consciência quando não mais odiamos, tememos ou amamos o mundo exterior. Esse mundo exterior é um mundo de efeitos. Temos efeitos como clima, tempo, guerras, germes, bombas, balas, comida, pecado, doença, morte, falta, limitação. Agora, no grau em que não os odiamos, ou tememos, ou amamos, nesse grau estamos alcançando a consciência espiritual. A consciência material é o amor, ódio ou medo das coisas do mundo. Nós amamos os prazeres, amamos o dinheiro e as coisas que ele pode comprar. Odiamos o pecado, doenças. Amamos o clima bom e odiamos o clima ruim. Tudo isso é o sentido material. E, na verdade, trazemos para esse mundo exterior os próprios males que tememos, as próprias condições que tememos. Enquanto o sentido espiritual, a consciência espiritual, diz para o tempo, o clima, os germes, a comida, as balas, as bombas, as guerras, as depressões. Vocês não têm poder algum. Vocês não podem me fazer bem algum e também não podem me fazer mal algum. Por quê? Porque eu recebo minha vida e meu bem-estar de Deus, do invisível. Portanto, não devo temer o que o homem mortal pode me fazer. Não devo temer o que condições mortais podem me fazer. Não devo temer o que o clima mortal pode me fazer. Não devo temer o que o sentido mortal de qualquer espécie pode me fazer. Eu não temo coisas mortais ou pensamentos mortais. Por quê? Porque todo o poder está em Deus, o invisível. Quando alcançar a compreensão de que todo o poder está em Deus e é invisível, você não mais dará poder a coisa alguma na forma de efeito. A escritura hebraica aponta que adoramos a criatura mais do que o Criador. E repito que não devemos adorar a criatura mais do que o Criador. Entretanto, fazemos isso. Nós odiamos, tememos ou amamos alguma coisa que tem forma externa, a qual existe no mundo como um efeito. E então, ou fugimos dela ou nos agarramos a ela. Porém, a todo tempo, a consciência espiritual está dizendo que nada externo a mim tem poder. E que todo o poder de Deus existe internamente. O reino de Deus, o poder de Deus está dentro de mim. A presença de Deus está dentro de mim. A vida de Deus, a alma de Deus,
A sabedoria de Deus está dentro de mim. Portanto, não devo temer nada externo a mim, nem confiar ou depender de coisa alguma externa a mim. Agora, você vê, isso nos torna tão livres que podemos usufruir das coisas boas da vida. Mas não dependemos delas. Não temos que tê-las, não estamos nos agarrando a elas ou lutando por elas. Então, elas nos perseguem por todos os lados. Como regra geral, vai descobrir que as coisas que você persegue fogem de você. Porém, no momento em que deixa de lhe dar importância, simplesmente elas pulam em seu colo. Isso é uma coisa estranha na vida. E tenho observado que as pessoas que vivem lutando por suprimento e de repente se cansam e desistem, e tenho visto pessoas que estão lutando por saúde e desistem, e de repente tudo isso lhes chega. Aqueles de vocês que são cientistas cristãos, sem dúvida, lembram o livro de Kate Brooks e como ela lutou por 30 anos para ser curada. Mas no final se convenceu que iria morrer e de repente desistiu de lutar, porque todo aquele esforço apenas a mantinha viva, mas sem força e sem esperança. Então, quando percebeu que estava perdendo totalmente suas forças, sua vida humana, ela decidiu parar de lutar e simplesmente se preparar para encontrar Deus. E ela acordou curada. Certamente, no momento que paramos de correr atrás de formas, descobrimos que o Criador de todas as formas está trabalhando dentro de nós e que é seu grande prazer que tenhamos todas as formas necessárias para a nossa experiência. A consciência espiritual revela que tua graça é minha suficiência. E você vê, e isso faz com que pare de correr atrás de dólares, comida, casa, viagens. De agora em diante, você busca somente a realização da tua graça e então realmente descobre que ela é sua suficiência em todas as coisas. É uma coisa muito difícil para mim explicar, mas Deus é tudo de que precisamos, porque quando temos Deus, Ele aparece a nós em formas visíveis e tangíveis. E a razão é que não existe forma alguma separada e à parte de Deus. Então, buscar a forma, exceto como uma manifestação de Deus, significa buscar aquilo que não tem existência. Portanto, quando paramos de perseguir as formas do bem e buscamos o bem Ele mesmo, que é Deus, Espírito, a realização espiritual, quando alcançamos Deus, sua graça aparece na forma de dólares, moradia, harmonia, paz, alegria e, se necessário, como um corpo novo. Se você destruir esse templo, eu o erguerei novamente. Se alguma parte de seu corpo for destruída e você alcançar a realização consciente da presença de Deus, ela será restaurada. Faculdades, órgãos e funções têm sido restauradas através da realização da presença de Deus. Então, a consciência espiritual
busca apenas a realização de Deus. Busca apenas fazer a conexão com a fonte única dentro do nosso próprio ser e não busca nada mais. Porém, deixamos que todas as coisas se desdobrem da forma que a graça divina ordenar. Pode ser que não apareça na forma que desejamos ou no tempo que desejamos, porque, em nossa visão limitada, não temos ideia alguma do que é bom para nós. As Escrituras definitivamente estabelecem que não sabemos o que pedir em nossas orações, ou não sabemos como orar. E quanto mais cedo tomamos essa atitude de reconhecer que não sabemos como orar, melhor para nós. A única coisa que você sabe é como se retirar em silêncio para dentro de si mesmo e ali buscar ouvir Deus, para que o poder, a presença e a graça de Deus possa ser sua suficiência, sua bênção, sua bem-aventurança. Então, nosso alvo é alcançar um estado de consciência que não odeia, teme ou ama o reino exterior e, ainda assim, usa, participa, usufrui dele, faz uso de todas as boas formas, mas sem apego, sem sentir qualquer ansiedade, necessidade ou desejo por qualquer forma em particular. Esse é nosso alvo. O método para alcançá-lo é, em primeiro lugar, aprender a letra da verdade, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprender o que é a verdade. Não a verdade sobre o homem, não a verdade sobre o pecado, doença e morte, mas a verdade sobre Deus, a verdade sobre o universo espiritual, a verdade sobre Deus como a única presença, o único poder, a única lei. A verdade sobre Deus como sendo seu próprio ser interior. Precisa aprender tudo sobre Deus, precisa saber tudo sobre a criação espiritual. E aprende isso através de livros que tragam a correta letra da verdade. Você aprende isso quando compreende as Escrituras. E também devo dizer, não apenas por lê-la. A Bíblia, da mesma forma que todas as Escrituras espirituais, pode ser um livro fechado. Ela foi um livro fechado para mim por muitos e muitos anos, porque a leitura dela muitas vezes não fazia sentido. Por muitos e muitos anos, tive minhas dúvidas sobre esse livro por essa razão. Eu lia passagens como o Salmo 91, que diz que nenhum dos males desse mundo chegarão ao seu lugar secreto, e não acreditava nisso, porque quando olhava em torno, eu via muitas pessoas boas, muitas pessoas lendo a Bíblia e sendo vítimas de muitos males. E li no Salmo 23 que Deus nos guiaria pelas águas tranquilas e pelos pastos verdejantes. Mas isso não acontecia. Simplesmente não acontecia. Deus parecia não saber que eu estava na terra. E se estivesse, ele não tinha nem pastos verdejantes para mim, nem águas tranquilas.
E assim, essa Bíblia era um livro fechado. Quando a inspiração surgiu, algo completamente novo aconteceu e comecei a entender. E então, quando li o Salmo 91, eu vi por que não o entendia. Eu não prestei atenção ao primeiro verso. O primeiro verso diz que aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, e essa foi a resposta. Eu não vinha habitando no lugar secreto do Altíssimo da mesma forma que a maioria das pessoas que leem a Bíblia também não fazem. Elas vão à igreja aos domingos e algumas a leem por 15 minutos todas as manhãs. Mas viver, se mover e ter o seu ser no lugar secreto do Altíssimo, isso é uma coisa muito diferente. Muito poucas pessoas têm tempo para isso. Mas esse é o significado do Salmo 91. Ele não diz que nenhum mal chegará ao seu lugar secreto. Para falar a verdade, ele realmente diz que 1.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda. E penso que nós podemos ser parte daqueles 1.000 ou 10.000, até que comecemos a viver, nos mover e ter o nosso ser na consciência de Deus. Só assim, nenhuma dessas coisas pode chegar ao nosso lugar secreto. E assim é. Eu sei agora, através do capítulo 15 de João, e nunca havia pensado sobre isso antes, que quando deixo a palavra habitar em mim, quando habito na palavra, quando mantenho a palavra de Deus ativa em minha consciência, então dou frutos ricamente. Mas, quando negligencio a palavra da verdade, ou quando não procuro conhecer o suficiente para viver na palavra da verdade, sou como um galho que é cortado e lançado fora e seca. Eu aprendi também o que significa quando o Espírito de Deus habita em você, então você é filho de Deus, porém não de outra forma. Todos esses metafísicos saem por aí dizendo que são espirituais, que são filhos de Deus, e alguns deles dizendo que são Deus. Deve parecer muito estranho quando você vê todas as dificuldades que existem. Como pode Deus estar em tais dificuldades? Como algumas pessoas saem por aí dizendo eu sou Deus? Como podem essas pessoas terem as dificuldades que têm e sair por aí dizendo eu sou espiritual, eu sou filho de Deus, eu sou uma ideia espiritual, eu sou perfeito? Tudo isso se refere à essência de Deus dentro de nós, não a nós como pessoas humanas. Bem, vocês que são curadores devem rir quando veem alguns de seus pacientes saindo por aí com esse tipo de glorificação a Deus com os lábios. A questão é: são eles filhos de Deus? São eles ideias espirituais? Não. Humanamente, não. São apenas mortais caminhando para o túmulo. Cada ser humano na Terra não é mais nem menos do que homens e mulheres correndo para o túmulo, a menos e até que o Espírito de Deus habite neles. Então, eles recebem o poder de se tornarem filhos de Deus.
Você não pensa que os filhos de Deus morrem em câmeras de gás. Você não pensa que os filhos de Deus morrem nos campos de batalha. Pensa? Você não pensa que os filhos de Deus morrem em acidentes ou de alcoolismo. Não. Todos esses são mortais, são seres humanos. Se o Espírito de Deus habitar em você, só assim recebe o poder para se tornar filho de Deus. E então, o Salmo 91 diz: Deus o guia pelas águas tranquilas e pelos pastos verdejantes. E creia-me que ele faz. Todos aqueles que aprenderam a viver, se mover e ter o seu ser em Deus estão andando através das discórdias e desarmonias da vida, sem sequer perceber que elas estão ali. Mas todas essas pessoas que saem por aí, inclusive nós, se não hoje, em algum tempo em nosso passado, dizendo: eu sou espírito, eu sou Deus, sou espiritual, sou uma ideia perfeita, e esperando que, por falar o bastante, vão fazer com que isso seja verdade, estão todos enganados. Posso lhes assegurar que não acontece dessa forma. Posso lhes assegurar que não acontece dessa forma. O fato de simplesmente fazer afirmações pode funcionar por um certo tempo. Vamos dizer que isso é auto-hipnotismo, autossugestão, que está acontecendo em todo esse país. Alguns metafísicos repetem: todos os dias, de todas as formas, estou melhor e melhor. E se você não cantar esse mantra, deve cantar: eu sou uma ideia espiritual e eu sou perfeito. E se persistir por muito tempo, ficará tão hipnotizado que acreditará nisso. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós somos seres humanos mortais e cada um de nós está no caminho do pecado, doença, morte, velhice e todos os males que atingem a humanidade, a menos e até que o Espírito de nós habite em nós e recebamos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então podemos dizer: eu sou uma ideia espiritual, eu sou perfeito, eu sou vida de Deus. Agora, quando alcançar a consciência espiritual, você realmente se torna, em um certo grau, consciente do Cristo em você. E então, um milagre acontece. Você saberá que quando diz: eu sou Deus, eu sou espiritual, eu sou espírito, estou me referindo ao Cristo dentro de mim. Mas lhe direi o que realmente acontece. À medida em que está meditando em sua comunhão com Deus, sua comunhão consciente com Deus, em silêncio, em audiência com Deus, você ouvirá essa pequena voz serena e silenciosa lhe dizer: você não sabe que eu sou Deus? Não sabe que você é o templo do Deus vivo? Você receberá a confirmação espiritual de que o Cristo constitui o seu verdadeiro ser. Você receberá a confirmação de sua filiação espiritual. Então você poderá acreditar nela. E quando receber sua filiação divina, poderá sair e demonstrá-la. E quando receber, sairá e mostrará ao mundo aquilo que veio para demonstrar a glória de Deus. Você lembra dessas passagens? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Agora, você sabe que nos foi dado domínio sobre os céus e a terra?
Assim, deveríamos estar demonstrando muito mais da glória de Deus do que os céus e o firmamento? Sim, mas não demonstramos. Por quê? Porque estamos demonstrando nossa glória, nossa compreensão, nossa sabedoria, nossa espiritualidade. Não, não temos nada disso. Não temos o direito de estar clamando sabedoria ou espiritualidade ou bondade. Mesmo o grande mestre não fez isso. Ele disse: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Se falar de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Por que me chamas bom? Há somente um bom, o Pai que está nos céus. E nós saímos por aí. Eu tenho muito entendimento, estou me tornando espiritual, mas nada disso faz sentido. Somente Deus é espírito e Deus é nossa natureza espiritual. E Deus é nossa sabedoria. E Deus é nossa força. E Deus é nossa saúde. Não temos nada de nós mesmos. Não temos entendimento espiritual de nós mesmos. Não temos sabedoria de nós mesmos. Não temos saúde ou força de nós mesmos. Não temos coisa alguma. Nem sequer alcançamos o que o Mestre Jesus Cristo alcançou. E ele não tinha coisa alguma. Então nós temos menos que nada. Entretanto, quando o Espírito de Deus habita em mim, então o poder de Deus é expresso nas palavras que saem da minha boca. Quando o Espírito de Deus está sobre mim, as palavras que estão escritas são palavras da verdade que atrai as multidões de muitos lugares para mim. Quando o Espírito de Deus está sobre mim, os doentes são curados, os desempregados encontram empregos, os moradores de rua encontram lar e os solitários encontram companhia. Tudo isso acontece quando o Espírito de Deus está sobre mim ou sobre você. Então, todos aqueles que vêm ao âmbito de sua consciência são abençoados. É verdade, é definitivamente verdade que quando você entra no âmbito da consciência de uma pessoa que realizou alguma medida de sua unidade com Deus, que o poder de Deus flui através dela para você, então você recebe todas as bênçãos. Você recebe uma bênção, uma bem-aventurança, uma cura. Você recebe algo que o ergue acima da ser humana. Quando você alcança o toque da divina graça, todos aqueles que o encontram serão abençoados. Somente esteja certo de que oferta essa bênção em silêncio, porque de outra forma não será uma bênção, será uma ostentação do ego pessoal. A única bênção espiritual que flui através do indivíduo é aquela da qual ele não está consciente. Agora, se lembre de que eu mesmo não posso conscientemente abençoar pessoa alguma nessa sala. Se pudesse, lhes asseguro que simplesmente diria: venham todos, levantem-se, peguem suas camas e andem. Porém, estejam certos de que não tenho esse poder. Você poderá sentir quando o poder de Deus está sobre mim, mas eu não saberei de nada, nada. Depois você poderá dizer: oh, eu fui curado. Fui curado naquela reunião. Então direi: obrigado, Pai, estou feliz, mas não sabia coisa alguma sobre isso.
Muitas e muitas vezes, alguns de vocês que estão em minhas classes por anos têm presenciado as curas que acontecem durante as palestras e vocês sabem que eu não sei de coisa alguma, porque elas aconteceram através de mim, não por mim. E da mesma forma é com você. Nunca sequer tente pessoalmente abençoar pessoa alguma. Nunca tente pessoalmente curar pessoa alguma. Mas faça tudo em união consciente com Deus, sem nenhuma preocupação com o homem cuja respiração está no próprio nariz. Então, qualquer pessoa que tocar sua consciência será curada. Houve um palestrante da ciência cristã que, após retornar de uma viagem, encontrou um dos seus estudantes e foram juntos para seu escritório. Havia uma grande pilha de correspondência sobre a mesa e em cima dela havia um telegrama. Ele leu o telegrama que dizia: profundamente grato pela cura maravilhosa. E disse: agora vamos ver de que ele foi curado e quando. E havia um telegrama anterior pedindo ajuda. Então, o pedido de ajuda foi dirigido à consciência do curador, aonde quer que ele se encontrasse. Ele via apenas a criação perfeita de Deus e não estava preocupado com pessoas doentes. Ele estava preocupado em viver, se mover e ter o seu ser na consciência de Deus. Essa era a sua vida. E por ser receptivo e responsivo a esse impulso divino, quando aquele telegrama chegou, não alcançou seu cérebro humano, alcançou sua consciência espiritual e o pedido foi imediatamente atendido, não pelo ser humano, mas pela consciência espiritual. Agora, muitos professores e curadores têm vivido essa mesma experiência. Muitas chamadas que nunca receberam humanamente foram recebidas imediatamente pela consciência espiritual. E assim é que, se você aceita a crença de que existem no mundo pessoas doentes, pecadoras, pobres ou morrendo, você não está numa posição de abençoá-las. É somente quando é capaz de se erguer acima das aparências, ignorar as aparências e viver na realização de que Deus constitui o ser individual, que você alcançou então a consciência espiritual. Qualquer um pode olhar para os seres humanos e dizer que uns são jovens e outros são velhos. Alguns são doentes e outros são saudáveis. Alguns são ricos e outros são pobres. Mas você não vai ajudar pessoa alguma com essa visão. Mas se puder ignorar as boas aparências e as aparências más e habitar no nível mais elevado de consciência, na realização de que Deus constitui o verdadeiro ser de todo indivíduo nessa sala, na Terra, daqueles que já se foram e daqueles que ainda não estão aqui, Deus constitui o ser de cada um deles. Deus é a única lei operando nessa sala. Não existem leis materiais aqui, ou melhor, existe uma porção de leis materiais aqui, mas elas não são poder, elas não estão operando, elas não têm efeito algum. Existem leis mentais aqui, mas, assim como as leis materiais, elas também não têm poder. Porque leis mentais e leis materiais são apenas dois
estratos da mesma coisa. Matéria e mente são apenas duas formas de matéria. Então, a mente não tem mais poder do que a matéria, exceto no reino do sonho. No reino do sonho, matéria é poder, aspirina é poder, cirurgia é poder, insulina é poder, as drogas são poder. No reino da matéria e no reino mental, bons pensamentos são poder, mas nada disso é verdade e nada disso é real. No reino espiritual, porque tudo isso existe no reino da crença. Na realidade, existe apenas um poder, e esse poder é Deus. E esse poder é Espírito. E assim, não existe poder material ou poder mental. Existe somente o poder espiritual, o único poder. Existem leis materiais e leis mentais, mas elas não têm poder. Elas não são nem mesmo leis. A única verdadeira lei é Espírito. E como sabemos disso? Porque quando você está no Espírito, as leis materiais e mentais são postas de lado. Preste atenção, quando você está no Espírito, as leis materiais e mentais são postas de lado. Originalmente, acreditava-se que as doenças surgiam por causa de discórdias físicas. Depois passou-se a acreditar que a mente pode causar doenças físicas. Mas o que acontece quando você traz a ação do espírito e a doença desaparece? O que acontece? Matéria e mente são apenas dois diferentes graus da mesma substância. A substância da mente faz a matéria. Pensamentos são coisas, isso é verdade. A substância da matéria e a substância da mente são apenas dois diferentes graus da mesma coisa. E assim, se estiver vivendo no plano físico, você pode ser beneficiado pelas leis físicas e pode ser atingido pelas leis físicas. Quando está vivendo no plano mental, você pode ser beneficiado pelas leis mentais e pode ser prejudicado pelas leis mentais. Quando você está no plano espiritual, você não pode ser beneficiado por coisa alguma e também não pode ser prejudicado por coisa alguma, porque a harmonia é um estado divino do ser e ela nunca muda. Ela não pode aumentar e não pode diminuir. É um estado perfeito. Não existe essa coisa de progresso na lei espiritual. Existe apenas o ser, realização, plenitude, perfeição. A graça de Deus fluindo na experiência individual. É por essa razão que nesse trabalho nunca usamos os termos certo ou errado, quer seja na consciência material ou mental. Não existe tal coisa. Tudo está bem e em seu lugar perfeito. E eles são certo nível de consciência, estão certos para aquele nível de consciência. Então, nunca nesse trabalho devemos dizer que isso é correto, que aquilo é errado. Dizemos simplesmente que tudo representa um estado e estágio de consciência. Mas existe apenas um, que é absoluto. O absoluto é Deus. Deus é, na realidade, a única lei do ser e o único poder do ser. Agora, quando isso é compreendido, surge uma outra questão. Como podemos demonstrar isso? E a demonstração disso é a obtenção da consciência espiritual
através da leitura de livros espirituais, ouvir a palavra espiritual e, finalmente, meditar. Esses são os 3 passos, porque ler a palavra, trazendo-a ao olho e à mente, ouvir a palavra, trazendo ao ouvido e à mente, nos eleva a um ponto onde podemos ser mais receptivo e responsivo ao Espírito ele mesmo. E é na meditação ou na comunhão com alguém que alcançou a consciência espiritual que damos esse passo final e alcançamos a consciência espiritual. Agora, existem outras formas de alcançar a consciência espiritual. Alguns a alcançaram através do serviço. Existem pessoas que devotam suas vidas à raça humana. Enfermeiras, médicos, ministros, filântropos. Existem pessoas que dedicam realmente suas vidas a serviço da raça humana. E nesse serviço, que é realmente uma negação do ego, elas, algumas vezes, encontram seu próprio centro espiritual. Existem muitos outros na história do mundo. São Paulo foi um que se dedicou totalmente ao serviço do homem. Formou igrejas, pregou, viajou para pregar a palavra de Deus aos homens e, ao perder a si mesmo nesse serviço, ele encontrou seu próprio ser espiritual. A pessoa pode encontrar seu propósito na vida dedicando-se a servir a humanidade. Existem outros que encontram seu lar espiritual, seu centro espiritual na devoção a Deus, por se retirarem do mundo e viverem suas vidas em oração, vivendo suas vidas numa comunhão interior. Elas podem fazer isso enquanto ainda são membros da sociedade ou podem se retirar para um convento ou um monastério. Mas, por se retirarem das lutas do mundo, as ambições do mundo, as tentações de conseguir um meio de vida no mundo e devotando a si mesmo completamente à oração, à comunhão, a conviver com outros da mesma consciência espiritual, elas ultimamente encontram seu próprio centro espiritual. Aqueles que descobrem nosso trabalho, normalmente o descobrem seu propósito espiritual. Alcançam seu propósito espiritual através de seus estudos e de suas meditações. Embora seja verdade que o estudo e a meditação, que nos leva a um contato consciente com Deus, também nos traz, em regra, um serviço ao homem, à raça humana, quer seja no ministério de cura ou de ensino. E assim é que a vida de oração e meditação, junto com o serviço à humanidade, resulta em conseguir alcançar uma união consciente com Deus, uma unidade consciente com Deus. E isso traz um tão completo sentido de separação dos poderes do mundo, que os poderes do mundo não mais operam em nossas experiências. E assim é. Isso é somente o começo de uma vida inteiramente nova. E essa vida nova começa com a realização do que o Mestre quis dizer quando disse: meu reino não é desse mundo. Agora você vê, até esse minuto, quase tudo o que temos feito tem sido uma elevação de nós mesmos, o que resultou no melhoramento nesse mundo. Um melhoramento de saúde, suprimento, relacionamento familiar, relacionamentos humanos. Porém, nada disso é parte do ministério do Cristo em sua demonstração final. Foi uma parte do início.
O mestre curou os doentes, levantou os mortos, pregou o evangelho como a prova do seu ministério. Ele também disse que parte do seu ministério era confortar aqueles que estavam na prisão, visitar os doentes, dar roupas ou comida aos nus, aos famintos. Esse era o primeiro estágio do nosso ministério. Esse é o primeiro estágio de nossa vida espiritual. Mas, presta atenção, não é o estágio final. Esse estágio último chega quando o mestre diz: meu reino não é desse mundo. Esse estágio chega quando você não mais pode medir sua vida espiritual ou desenvolvimento espiritual por coisa alguma que está acontecendo em seu mundo humano. Esse é o alvo final da vida espiritual. Todos nós sabemos como é a vida humana, mesmo quando é boa. Mas algum de nós sabe como é a vida espiritual? Algum de nós sabe como é o reino de Deus? Algum de nós sabe o que significa estar nesse mundo, mas não ser desse mundo? Não ter nada em comum com ele? Estar caminhando através dele? Esse é o objetivo último da vida em Cristo. Aprender sobre meu reino. Aprender o que o Mestre quis dizer: com minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Agora, o mundo pode querer nos dar saúde, ou um sentimento de exultação, ou um sentimento de melhor suprimento. Mas o que você pensa que minha paz é? A paz que ultrapassa todo entendimento. A paz que não é medida pela condição de sua saúde ou riqueza. Esse é o alvo do caminho infinito, se você permanecer nele por tempo suficiente. Isso nos leva muito naturalmente a uma parte de nosso trabalho que devemos trazer a uma lembrança consciente uma centena de vezes ao dia. Qualquer coisa menos que isso não será suficiente. A tentação em nossa experiência é tentar transformar uma condição má em boa, doença em saúde, falta em abundância. Porém, não seremos bem-sucedidos nisso. No plano humano pode ser feito, mas não no plano espiritual. No exato momento em que estamos tentando transformar doença em saúde, estamos agindo como médicos, estamos na área da medicina. Não importa se estamos tentando fazer isso de uma forma física ou como uma terapia mental. No exato momento em que estamos tentando transformar desemprego em emprego, estamos funcionando como agência de emprego de uma forma ou de outra. Quando estamos tentando transformar falta em abundância, estamos agindo como filântropos. Agora, isso não é nossa função, porém, é a forma na qual a maioria do trabalho metafísico é desenvolvido. O curador se sente muito alegre quando a febre cede ou quando o tumor diminui, mas isso não é muito bom porque ainda está no reino mental ou material. Nós não estamos mudando condições materiais mais em condições materiais boas. Nós estamos compreendendo a natureza do princípio criativo da vida e a natureza da criação espiritual.
Não estamos preocupados em reformar pecadores, em transformar insanidade em sanidade. Não somos alcoólicos anônimos. Não estamos trabalhando, tentando libertar as pessoas do álcool e substituir por Coca-Cola. Estamos totalmente comprometidos com a realização da realidade espiritual em sua demonstração. Não estamos interessados em bons seres humanos ou seres humanos saudáveis. Nosso interesse está em realizar o Cristo do nosso ser, a nova criatura, aquela sobre a qual lemos nas Escrituras. Essa nova criatura que tem seu ser em Cristo, é essa que queremos realizar. Essa é a nossa função. Agora, deixe-me explicar, porque quando me pede ajuda, você recebe tão pouca resposta de mim sobre o seu problema. Porque não é com o seu problema que estou preocupado, é com a realização espiritual da harmonia em você. O que é a realização espiritual da harmonia? É a entidade espiritual feita manifesta. É o Cristo em você sendo revelado. Não um melhoramento de sua humanidade. Isso está claro? Agora, não esqueça de que isso não será claro daqui a 1 hora. Cada chamada que recebe é simplesmente mais uma tentação para que pense que é um médico. Cada chamada que recebe é uma tentação para ser um reformador de homem. Você não é isso de forma alguma. Você é um estado de consciência que chegou à realização de que o Cristo é sua verdadeira identidade, e minha e de todas as pessoas. Você não está aqui para transformar falta em abundância, mas ter o dom de multiplicar pães e peixes. De que vai fazer essa multiplicação? Como? Ela vai se expressar de sua consciência, da mesma forma que se expressou através da consciência do Mestre. Ele olhou para os céus, e então os pães e os peixes foram multiplicados. Em outras palavras, ele tirou a sua visão das aparências e olhou para cima, olhou para o reino espiritual, olhou para a consciência do universo. Então, testemunhou a infinidade de Deus sendo manifesta. Ele realmente não multiplicou os pães e peixes através de meios materiais. Ele não aumentou a quantidade de matéria, mas revelou a infinidade do Espírito aparecendo como comida, roupas, aparecendo como seu corpo individual harmonioso. Ele não manipulou a matéria e também não manipulou a mente. Ele revelou a identidade espiritual e a forma espiritual. Agora, esse é nosso trabalho. Muitas e muitas vezes recebi pedidos para ajudar naquilo que o mundo chama de casos sérios ou situações sérias. E algumas vezes tão graves que tive que me sentar muito quietamente e mergulhar no meu interior e me lembrar que eu não era um médico, não sabia curar qualquer pessoa. Portanto, não vamos começar nessa base. Eu precisei falar comigo mesmo dessa forma. Precisei me lembrar que não sabia curar. Ninguém acredita que você sabe como curar uma doença. Então, volte para a sua função correta.
Então, me firmei internamente na realização. Muito obrigado, Pai. Sei que não posso fazer coisa alguma. E então mergulhei internamente e ali, agora, pude ver o ser dessa pessoa como Cristo. Pude ver o Filho de Deus, a individualização de tudo que Deus é. A palavra que se fez carne. Então agora você também pode ser tentado em caso de alcoolismo, viciados em drogas, crimes. Você pode ser tentado a fazer alguma coisa sobre o problema. A dizer a uma mãe o que deveria fazer com seu filho problemático. Mas não tente ser um conselheiro, não tente ser um psicólogo em seu relacionamento com os pacientes. Eu não quero dizer que os pais não possam procurar um psicólogo. O que quero dizer é que, como curador espiritual, não vá exercer uma função que não é sua. Não é sua função ser psicólogo ou conselheiro. Não é sua função ser médico ou prover suprimento para a pessoa alguma. É sua função se elevar acima de todas essas coisas e realizar o Cristo do ser. Quando tiver realizado o Cristo, a palavra se torna carne, se torna evidente e se manifesta. Certamente, o grau de sua realização da verdade vai significar muito em seu trabalho de cura. Se você não tiver essa realização, a cura não poderá acontecer. No princípio, você pode estar falando apenas com a boca. Pode dizer para si mesmo intelectualmente e acreditar intelectualmente que você não é médico, não é advogado, mas isso pode estar puramente no reino do intelecto. Então, gradualmente terá alguma medida de compreensão espiritual e só então começará a ver resultados. Mas é somente quando essa compreensão se aprofunda que grandes demonstrações acontecerão, grandes realizações. Uma coisa a mais, no trabalho de cura, nenhuma dessa palavra da verdade que você ouve é realmente verdade, porque por enquanto é apenas uma informação. Ela somente se torna verdade quando você recebe aquele clique interior, quando você a realiza internamente. Se essa palavra fosse a verdade, ela mesma, não haveria o passo seguinte. Porém, existe um passo seguinte. E esse passo seguinte é se sentar em silêncio até sentir esse clique, até que a compreensão inunde a sua consciência. Então, a verdade é uma verdade teórica, até que ela seja realizada internamente. Então, agora, ela é uma verdade que pode ser demonstrada. Em outras palavras, a palavra da verdade, como a simples informação apenas, não realiza o trabalho de cura. O mestre disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade para que a mesma o liberte. Eu lhe digo que a compreensão de Deus o libertará, a compreensão do Cristo o libertará, a compreensão da verdade o libertará. Declare a verdade, se lembre da verdade, afirme a verdade. Mas procure chegar a um ponto de realização da mesma, porque antes que você realize essa verdade internamente,
até que receba essa certeza interior da presença de Deus, ela não se manifestará. Até você encontrar a certeza interior, o sentimento dentro do seu coração, passar do nível intelectual para um nível consciente, o conhecimento da verdade. Enquanto não acontecer isso, você ainda está colocando sua fé no efeito. Pode estar colocando sua fé no pensamento, está colocando sua fé na afirmação da verdade. Pode estar colocando sua fé num professor da verdade. Isso é muito ruim. Sua fé precisa estar em Deus. E não existe Deus algum até que o mesmo seja realizado. Até chegar a esse ponto, você tem apenas uma palavra. Até chegar a esse ponto, o Cristo é apenas uma palavra. Até que ele seja realizado, até que esse clique interior lhe revele que ele está lá dentro de você. Em alguns casos, você pode até ouvir dizer: eu sempre estive com você, ou eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Bem, daqui para frente, eu assumirei o comando da sua vida. Mas, mesmo que ele não fale dessa forma, ele lhe dará alguma certeza de que está ali. Agora, cada caso que chama a sua atenção enquanto caminha pela rua ou lê os jornais, é necessário apenas que realize a verdade do ser. Mas quando realmente começa a realizar o trabalho, precisa dar o passo seguinte: receber, ficar em silêncio para receber esse clique, sentir essa respiração profunda ou qualquer sinal que aconteça dentro de você que lhe dê certeza de que Deus está presente. Não confie numa teoria sobre Deus. Não confie numa teoria sobre o Cristo. Confie no Deus que foi realizado dentro de você. No Cristo sentido, realizado dentro de você. Não confie na teoria sobre a verdade. Confie na verdade quando alcançar a realização da mesma, quando esse clique surgir. Quando tiver essa certeza da presença de Deus, então sentirá que tudo está bem. Agora, isso vai acontecer por muitos anos e, eventualmente, chegará o tempo em que não mais precisará se sentar para meditar especificamente para cada caso ou para cada pedido, porque eventualmente ou provavelmente 60 ou 70% dessa realização da alma, do espírito, está sempre tão vívida em sua consciência que não precisa parar a todo momento para buscá-la. Você já vive dentro dessa consciência. Você vive constantemente dentro dessa consciência. Mas, enquanto esses pedidos que chegam ainda tiverem a capacidade de o preocupar, de tirá-lo de sua luz, e isso ainda acontece comigo, precisa sentar para meditar novamente e dizer: espere um pouco, espere um pouco. Você não pode fazer coisa alguma, você não tem poder de curar coisa alguma. Então, precisa realizar a presença do Cristo, sentar-se pacientemente e tranquilamente até que sinta dentro de você que tudo está bem. E esse sentimento lhe diz que algo
aconteceu e que a pessoa está recebendo a bênção. Então, quero dizer novamente que não estamos curando através de qualquer terapia médica, quer seja física ou mental. É uma questão da realização do Cristo em sua consciência. Deus realizado em sua consciência. E tudo isso nos leva de volta ao capítulo 15 de João. Se você habitar na palavra e a palavra habitar em você, dará frutos ricamente. Isso é, Deus estará fluindo através de você. Você é um galho ligado à árvore, e essa árvore tem as raízes firmadas no chão, e tudo está fluindo perfeitamente bem. Mas, a menos que tenha essa realização da palavra dentro de você, então é como o galho que foi cortado e secou. E embora exista um Deus, você não pode ser beneficiado porque não está ligado a Ele. Deus, Cristo, a verdade nos beneficiam somente na proporção do nosso grau de realização da sua presença. Eu penso que isso resume tudo. Precisamos viver constantemente na realização da presença de Deus. Muito obrigada.